amores, sejam bem-vindos. Eu sou Dayana, canal Mundo Místico, e hoje é sábado, sabadão da pessoa amada. Vamos fazer aqui um sabadão, peraí só um minutinho. Eu quero que você pense nele, pense nela, escolha aqui uma das duas opções, primeira opção pedra verde ou a segunda opção pedra amarela. Lembrando que as leituras aqui do canal são coletivas, intuitivas e canalizadas, portanto, pegue somente aquilo que você sente no seu coração que seja para você. Para uma leitura particular, única, voltada somente para a sua energia, é só você chamar nesse número aqui, ó, DDD 21, número 986154945. Pode estar chamando hoje mesmo que eu estou fazendo leituras particulares para vocês. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Hype o vídeo. Se você ainda não for inscrito e inscrita no canal, eu te convido a se inscrever. É uma honra sempre ter você por aqui. O sábado vai contar com energias do momento dessa pessoa e como essa pessoa está em relação a você. Então, energias do momento dela em si, momento espiritual, mental, material. O que essa pessoa está passando, o que essa pessoa está vivendo. E como essa pessoa está em relação a você. No final de cada uma das duas leituras, eu trago uma mensagem de Arcanjo Miguel para você. Certo? Escreva aí no campo dos comentários: eu sou luz, eu sou amor, eu sou prosperidade. Faça esse decreto: eu sou luz, eu sou amor, eu sou prosperidade. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou prosperidade. Assim é. Tá feito, tá feito, tá feito. Pedra verde, primeira opção. Pedra e opção de número 1, pedra verde. Vamos começar com o tarô. Que só as energias de luz se manifeste. Peço licença para entrar no campo de todas as pessoas envolvidas nessa questão. Peço orientação e guiança do povo cigano, de meus mentores espirituais, da minha ancestralidade aqui presente. E guiança de Cigana Esmeralda, Upchauriô. Gratidão, cigana. Vamos lá, pessoal. Upchá, sabadão. Hoje é sábado. Qual é a energia desse homem, né? Dessa mulher, dessa pessoa que o meu consulente trouxe à mesa? A energia do 2 de paus. Ok, mais uma. A energia do 10 de paus. Tem muita coisa para fazer, essa pessoa acaba não fazendo nada. Peraí. Mais uma. 8 de copas. A reflexo aqui da janela, tá, gente? A claridade do sol. Eu vou tirar mais cartas, tá? Porque eu sinto que a gente tem que parar aqui um pouco para refletir sobre a constância da vida dessa pessoa, ou a inconstância, né? Eu vejo uma vida um tanto quanto estagnada, brecada, parada, sabe? Essa pessoa se sentindo pesada e sentindo que alguma coisa está escorrendo pelas mãos dela. Uma oportunidade, energia. A nossa energia a gente sente também se dissipando. Tem aqui uma falta de foco, é claro que eu tô vendo isso, e eu tô vendo alguém deixando essa pessoa. Eu tô vendo alguém ou algo bom, tá, gente? Porque assim, se fosse uma energia ruim deixando essa pessoa, ok. Mas eu tô vendo alguma coisa que agregava indo embora. 6 de copas, 2 de ouros. Tem algo do passado também se despedindo. Tem algo que ele dependia muito, alguém, né? Ele dependia muito de alguém, tá tendo que se despedir dessa pessoa.
dessa dependência, sair dessa dependência. Arcano da Lua. Clarifica o arcano da Lua. Três de espadas. No fundo do deck, as de espadas. Essa pessoa não tá entendendo aqui por que ela tá sofrendo tanto. Tem um grande sofrimento aqui. E diante desse sofrimento, há uma falta de compreensão. Há uma falta de compreensão. É um sofrimento físico e é um sofrimento espiritual também. Para alguns, existe uma energia de luto. Luto da partida de alguém, ou luto porque tá perdendo dinheiro. Eu vejo também problemas de saúde, tá? E é muito... a palavra que eu posso usar aqui é muito curioso como algumas pessoas se comportam com diagnósticos. Até não ter o diagnóstico, ela se comporta de uma maneira ok. Aí quando ela recebe o diagnóstico, ela fica muito mal. E eu sinto que essa pessoa tá assim, pode estar assim. E isso aqui é diagnóstico de qualquer coisa, seja diagnóstico médico ou seja até mesmo um diagnóstico de que não dá para continuar do jeito que tá, né? Algumas alterações precisam acontecer. Aí quando vem essa luz, quando vem essa consciência, quando vem essa clareza, algumas pessoas se perdem. Algumas pessoas começam a ter ou muito medo. Eu tô vendo aqui uma energia de muito medo, ou algumas pessoas ficam muito irritadas, outras tentam terceirizar a culpa do problema delas, e às vezes ninguém tem culpa. Definitivamente, às vezes ninguém tem culpa. Às vezes você tá se dando mal, digamos assim, mas ninguém tem culpa. Tem muitas vezes que a gente precisa entender que a vida ela é feita de altos e baixos. Ela é feita de ensinamentos e não é porque aconteceu alguma coisa muito ruim que eu tô sendo penalizado, Deus não gosta de mim, ou senão que alguém fez alguma coisa contra mim. Não, aconteceu. Eu vejo aqui uma pessoa que pode estar na ilusão, né, de que ela é muito importante. E na realidade, nós somos um grão de areia. Clarifica esse 2 de paus. Você é muito importante, então todo o universo conspira contra você, sabe? Você é muito importante, nada dá certo pra você porque tá todo mundo com inveja de você. Quem nunca, né, gente? A gente pensa às vezes, mas só que uma mente saudável pensa isso, daqui a pouco pensa assim, caramba, nada disso. Vou superar esse negócio aqui e eu tenho um diagnóstico nas mãos. Já que eu tenho esse diagnóstico, eu posso melhorar. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que, caramba, entra numa. Tá, 4 de paus. É alguma coisa que essa pessoa tinha enquanto estrutura. Essa estrutura, ela já... Não é que não exista, porque o arcano da lua tá deixando essa estrutura incerta. Eu sou muito forte, eu tenho muita saúde, eu tenho muita força, vitalidade, mas agora eu tenho acordado mal, eu tenho acordado para baixo, cansado. Eu tinha um trabalho que eu tinha muitos lucros, eu sabia fazer com veemência, com louvor, mas de uns tempos para cá, esse trabalho eu não estou executando com tanta excelência assim. Tem pessoas se especializando e eu estou ficando para trás. Aí entra naquela questão, existe o diagnóstico, mas eu tento negar o diagnóstico e pensar assim, estão todos contra mim.
Eu não estudo, né? Rei de ouros, e tem aqui a energia de alguém que apoiava, que não apoia mais. Isso aí eu falei pra vocês, né? As de espadas junto com a lua, já tinha vindo aqui no oculto, veio pra mesa o as de espadas. Então, não é que essa pessoa não tenha consciência do que pode ser feito, do que pode ser mudado, da onde está o erro, por exemplo, né? Porque normalmente quando a gente sofre é que alguma sombra precisa ser trabalhada. Então essa pessoa, ela conhece essa sombra que precisa ser trabalhada, mas ela está se sabotando, ela tá, o 8 de espadas aqui tá falando assim, eu não consigo desatar esses nós. É estudar mais? Eu nem sei como. Essa pessoa ela tá colocando bloqueios aqui para a evolução dela. Então, sobre o sábado, gente, é um sábado bem parado em termos de matéria, porque vocês viram aqui, a única energia de matéria que veio aqui, material, que veio aqui, foi mesmo a energia do rei de ouros que está indo embora, ou seja, aquilo que era estável está indo embora, a saúde está indo embora, e o campo mental que se refere aqui, a gente pode botar a lua, 3 de espadas, veio a lua novamente, o as de espadas com o 8 de espadas, o campo mental está muito conturbado e o campo espiritual também. Com isso, ela se fecha, com isso ela se anula, com isso as sombras, e as sombras não são exatamente os defeitos, tá? As sombras não são exatamente os defeitos, porque a gente tem mania de botar luz e sombra. A luz é aquilo que é muito bom, que a gente faz com excelência, e a sombra são os defeitos. Não, as sombras é exatamente aquilo que a gente não quer olhar. Às vezes a gente tem uma sombra que é muito importante, que talvez seja o nosso maior trunfo, a nossa maior arma para ganhar dinheiro, a nossa maior arma para despontar na vida, talvez seja a nossa sombra. E são elas que vieram ser trabalhadas. A luz serve para a gente já ter um norte para como lidar com a sombra, para como lidar com aquilo que a gente ainda não sabe como resolver. No caso dessa pessoa aqui, ela não sabe fazer sozinha, que eu tô entendendo aqui. Sozinha para ela fica muito difícil, sem estabilidade para ela fica muito fica muito difícil. Sem o respaldo de alguém fica muito difícil, mas ela nega isso. Ela nega isso. Ao mesmo tempo que ela sabe que ela precisa de alguém, ou ela não precisa, talvez. Talvez ela se é a sombra dela, ela tem que trabalhar isso e de alguma forma superar esse medo de ficar sozinha, esse medo de ficar sem sócio, esse medo de ficar sem apoio, esse medo de ficar sem assistente. Tem pessoas que são excelentes profissionais. Vou dar 2 exemplos, tá? Tem advogados que são maravilhosos, mas quando tá sem o secretário, sem o estagiário, não consegue nem falar com o cliente. Tem pessoas que limpam uma casa com louvor, com excelência, mas se tiver sem um suporte, sem um estagiário, sem alguém para ajudar, não fazem, não conseguem. Então essas pessoas realmente não são bons profissionais? Não. Existe aqui um vácuo, né?
É uma energia, gente, da lua, por isso que eu vou jogar pra cima da mãe. Né? Eu acho muito complicado isso, porque tudo vai pra cima da mãe, né? É muito, né? É muito pras mães, né? É muito pras mães. Mas aqui é uma energia de superar essa dor da ausência da mãe. Ah, nunca foi apegado à mãe. Parece que a mãe faltou. O feminino dessa pessoa precisa ser trabalhado. A mãe precisa ser perdoada, sabe? A lua veio 2 vezes. É sobre isso, as minhas leituras, elas são espirituais. Tem dias que não sai nadinha, nadinha, nadinha de fofoca, gente. Só sai coisas assim, falando sobre a energia da pessoa, e é complicado porque eu sei que vocês não gostam, mas a cigana tá falando aqui no meu ouvido, o que eu posso fazer? Né? Tá muito profundo, as camadas aqui da energia dessa pessoa são camadas muito profundas, muito complicadas, muito complexas. E vou tirar aqui 10 cartas, 5, 5, tá? Pra gente poder ver como ela está em relação a você nesse sábado. Para uma leitura particular, chama através do WhatsApp. As perguntas são respondidas hoje mesmo. São respondidas com contexto, tá? Para vocês. Então, vamos ver. Pensa na pessoa. Lírios. Peixes. A carta. O navio. E os caminhos. Tem algo que essa pessoa precisa falar para você. Conversar. E hoje, nem que seja através de mensagens, porque peixes, carta e navio, tá falando aqui de internet. Mesmo se ela não estiver próxima de você, eu sinto que ela vai conversar, ela vai falar, ela quer esclarecer um assunto. E esclarecer não é resolver, é jogar luz sobre uma situação, porque a resolução do contexto de vocês é uma resolução grande. Qual é a energia dessa conexão atualmente? Cavaleiro de Copas. Bem, olha, a energia é uma energia de conquista ou de reconquistar, de querer reconquistar. Eu sinto essa pessoa necessitando reconquistar você. Você necessitando reconquistar essa pessoa. Por quê? Porque vocês se perderam um do outro. Né? A comunicação falhou. Ok, tá. Vamos ver aqui, mais 5. A chave, você, jardim, caixão, né? Cegonha. Essa pessoa sente que diante de um engano, diante de alguns embaraços, diante de algumas dicotomias, a necessidade de uma conversa que vai virar a chave para você. Sinto que você interpretou mal alguma coisa. A partir de então que você começar a entender o contexto da situação, ela vai conseguir reconquistar você. Tem um ciclo que precisa ser encerrado entre vocês para um novo ser aberto. E é um ciclo que eu estou entendendo aqui de falta de entendimento. Assim, um fala uma coisa, o outro entende outra.
sabe? Mercúrio retrógrado totalmente aqui. Como essa pessoa tá pensando bastante, entendendo que existe uma necessidade de um diálogo maior, é uma pessoa que muito provavelmente tá aqui pensando, planejando, arquitetando um encontro, um passeio, porque não precisa ser um encontro para vocês conversarem sobre o que precisa ser mudado. Não necessariamente isso, sabe? É mais do que isso. Vocês precisam entender a necessidade um do outro. Vocês precisam se conhecer melhor para que esse ciclo de desencontros fique para trás. Muito cuidado com gravidez de você que não quer ficar grávida, porque existe potencialidade de gravidez aqui para você, mulher. Leveza e cura. Esse momento é um momento de soltar pesos que não precisam ser carregados. Há um convite para elevar pensamentos, emoções e intenções. Quando você se alinha ao que é mais alto, o caminho se torna mais leve e claro. É isso. É isso, pessoas. Queridos, não esqueçam do like. É muito importante o like e o hype. Se você ainda não for inscrito e inscrita, eu te convido a se inscrever. Hoje tem Jogo do Brasil, não sei o horário, acho que é 7, né? 19 horas. Gente, não vai dar pra fazer vídeo de noite. Por quê? Porque o Brasil vai ganhar, eu sei. Tô brincando. Enfim, não dá. Ficam soltando fogos aqui perto. Eu tenho cachorro. O cachorro fica em pânico. E é isso, tá? Hoje é sábado, amanhã é domingo. Amanhã tem vídeo no canal cedo e de noite também, para compensar que hoje de noite não vai ter. Tá bom? Segunda opção, pedra amarela. Segunda opção, pedra amarela. Pedra e opção de número 2, pedra amarela. Optcha. Salve o povo cigano. Salve a padroeira. Santa Sara. Torre. O que é essa torre? 10 de paus. Ô, gente. Caramba, né, gente? Essa pessoa, ela foi assim. Ai, Jesus Cristo. Ela se apegou muito a alguma coisa que já não estava dando certo. E eu sinto que ela não está aceitando aqui perder. E perder faz parte da vida, assim como ganhar também, né? Mas perder é muito mais natural do que ganhar, gente. Cá entre nós. A gente joga, a gente mais perde do que ganha. E eu sinto que essa pessoa, ela ainda não se acostumou a perder, tem 60, sei lá, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos e ainda não se acostumou a perder. E com isso ela fica levando fardos pesados demais que ninguém sustenta. Ninguém sustenta. A vida é sobre viver o melhor, fazer o melhor que a gente pode. Não é sobre sempre acertar, sempre dar certo. Às vezes, muitas vezes não vai dar certo. 8 de espadas. Há uma impressão, nossa, parece a primeira leitura, né?
há uma impressão por parte dessa pessoa aqui que as coisas só dão errado para ela. Há uma impressão por parte dessa pessoa aqui, né, uma ilusão por parte dessa pessoa aqui, que assim, ela tá fadada à desgraça. Mas assim, quando ela acorda, ela nem lembra que ela é uma abençoada, porque muitas pessoas não acordam. Vocês sabiam que muitas pessoas não acordam? Vocês sabem, né? A gente esquece disso. A gente esquece, e a gente, quando a gente tá no meio do olho de um furacão, porque a torre é uma coisa bem, né, o olho do furacão, a gente se sente no inferno. Eu, sinceramente, acredito que possa existir inferno na Terra. Na realidade, eu acho que o inferno deve ser na 3D mesmo. Deve ser na terceira dimensão. Ou devem existir infernos, né? Enfim, não tô aqui para falar de inferno. Tá complicado para essa pessoa, sabe? E a sensação dela é que, assim, é só para ela. Só com ela que acontece isso. Aí, ó. Mas aí, quando vem o 4 de copas, dentro desse contexto todo, o 4 de copas, ainda mais esse que eu tenho aqui, ó, é o tarô de Waite, ele é bem tradicional, ele vem trazendo essa informação para mim de que tem oportunidades, sim, sendo ofertadas para essa pessoa. Mas muitas vezes a gente precisa superar o orgulho, a gente precisa superar a dor, a cegueira mental e espiritual, para dar oportunidade, para pegar as oportunidades que a espiritualidade nos dá. Vamos ver mais um pouquinho. Gente, muito mal, parece que tem aí uma coisa até de uma demanda contra essa pessoa. Dayana, pode ser? Pode ser. Mas eu tô cada vez mais certa de que demanda, ela só pega assim, acerta em cheio a torre quando... Aí, ó, a alta sacerdotisa querendo se manifestar. Ela só pega quando a presença realmente de bruxaria, feitiçaria, essas coisas. Mas isso aí, gente, para quem acredita na própria espiritualidade, tá de brincadeira, né? Tu tá de brincadeira que alguém, o outro, vai ter mais domínio sobre o que é bom para mim do que eu. Se o outro consegue me quebrar a torre, então a minha vida não pertence a mim, pertence ao outro, né? Se a minha vida não pertence a mim, eu sou escravo do outro. Se eu sou escravo do outro, que o outro não é Deus, porque eu não tô falando de Deus aqui, eu não tô falando do Todo-Poderoso, eu não tô falando da Toda-Poderosa, eu não tô falando de uma deusa aqui. Eu tô falando de energias de obsessores, eu tô falando de energias do mal. Se eu tô sendo quebrada pelo mal, tem alguma coisa de muito estranho na minha vida. Olha aqui, ó. Tá vendo? Jogos. E veio no 4 de ouros. Talvez essa pessoa ela seja muito apegada a dinheiro. Mas nos últimos tempos, ela tem de alguma forma sido influenciada que arriscar o pouco que ela tem pode trazer para ela benefícios e, no entanto, não tá
trazendo nenhum benefício. O mago, 4 de ouros com o mago, a rainha de copas. Sinto que a gente está abrindo aqui outro assunto agora. O as de paus. Ô louco. A gente está falando aqui, gente, é simplesmente de um sonho, de uma ilusão, tá? 6 de ouros. Essa pessoa, ela tá quebrada, falida, mas e tá sendo oferecida para ela ajuda de tudo quanto é lado. De um lado bom e de um lado ruim. E eu sinto que ela tá aceitando a ajuda de quem ela não deveria aceitar. Tá? 8 de copas com a morte. 8 de copas com a morte. A força. 4 de copas e 2 de paus. Clarifica, por favor, essa leitura. Anjos e mentores de luz. Rainha de espadas. É para alguns aqui mexeram na energia dessa pessoa. E como vem na energia de uma rainha de espadas, não vejo nenhuma magia. Não vejo magia, eu vejo interferência no psicológico. Faça isso que você vai ter aquilo. Porque a rainha de espadas está convencendo essa pessoa a se tornar alguém irresponsável, a se tornar alguém vazio. Essa rainha de espadas aqui, que pode não ser exatamente uma mulher e que pode não ser exatamente uma pessoa só. Essa rainha de espadas aqui está convencendo essa pessoa de que ela está muito quebrada e que está tudo dando errado na vida dela, porque ela ainda não se converteu, porque ela ainda não fez alguma coisa que ela precisa fazer. E vou te dizer, essa rainha de espadas, que volto a falar, não é a energia somente, necessariamente de uma mulher. É uma energia, pode ser até midiática, tá? Vai levar essa pessoa aqui, ou está levando essa pessoa à ruína, com a falsa ilusão, a falsa promessa de que quanto mais você aposta, ou quanto mais você dá, ou quanto mais você trabalha, mais você tem. Eu não preciso entrar em detalhes, porque vocês são inteligentes e vocês sabem aí de tudo que acontece, tem coisas novas acontecendo e tem coisas que são bem antigas que estão acontecendo e coisas muito problemáticas. Eu insisto em dizer, é claro que estão sendo ofertadas coisas boas para sua pessoa amada sair do buraco, porque ela está no buraco. Mas é mais fácil. Por que é mais fácil? Não sei, tá? Mas para a pessoa que tá dessa forma aqui, é mais fácil. Eu sei por que é mais fácil. É mais fácil porque a nossa mente, a minha, a sua, a dessa pessoa, é preguiçosa. O nosso mental, ele é preguiçoso. Então, é mais fácil para a pessoa
Entender que num passe de mágica, tudo pode ser mudado. Nada é mudado num passe de mágica. Nada. Tudo tem que ter muito trabalho para ser mudado, contornado, resolvido. Qual é a energia dessa pessoa em relação a você? A lua, a ilusão. Essa pessoa, ela tá fantasiando o mundo dela. Um mundo de imaginação. E esse mundo de imaginação não é um mundo legal, gente. Para ela não é. A fantasia para ela não é legal. A fantasia para ela é cegueira. A fantasia para ela é besterol, é preguiça, é falta de domínio da mente. Como ela está em relação a você? Ela tá iludida, ela tá pensando que você vai fazer o que ela quer. O coração, o cão, o anel, a criança e a casa. Os pássaros, tá vendo? O buquê, o navio, o urso e o rato. No fundo do deck tem a raposa, que vem a ser a energia daquela rainha de espadas. Tem um grande mal aqui. Um grande mal que precisa ser retirado da energia de vocês. Que não tá no oculto, gente. Esse mal não tá no oculto. Você sabe que existe, talvez essa pessoa esteja fechando os olhos e dizendo assim, ah, não, isso não existe. Eu te amo, você me ama, a gente vai conseguir viver uma vida boa. Essa vida boa aqui pode existir sim, mas o mal está rondando a vida de vocês. E enquanto essa pessoa não se fortalecer, não se conscientizar e não sair do erro, por pura preguiça psíquica, preguiça de pensar, não vai dar match. E aí, você me pergunta, essa pessoa pensou em mim hoje? Pensa bastante, mas ela é iludida. Ela é iludida dentro dessa ilusão, né, louca dela. Ela pensa que vai ficar tudo bem e naturalmente. E não vai. Ela precisa agir. O mal não tá no oculto, o mal tá na cara de vocês. Você sabe. Você sabe quem são as pessoas, quais são as atitudes, quais são os lugares, quais são as energias que estão apodrecendo. A palavra é essa, a conexão de vocês. Ela sabe? Não sei, eu acho que ela não sabe. Ou se ela sabe, ela não quer ver. Essa pessoa tem sentimentos por você? Tem. São os sentimentos mais maravilhosos possíveis. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa irresponsável. Ela não tem responsabilidade afetiva. E a falta de responsabilidade afetiva faz com que ela cometa algumas atitudes, né? Tem algumas atitudes em relação a você que te fere e ela não sente isso. E por que ela não percebe isso? A lua tem um véu de uma grandíssima ilusão aqui. Complicado, pessoal.
Retiro interior. Afaste-se um momento do ruído externo. O isolamento consciente traz visão mais ampla e compreensão serena. Ao observar de cima, você percebe caminhos antes ocultos e entende a situação com mais clareza e equilíbrio. A espiritualidade está te convidando a se afastar um pouco dessa situação, desse ruído todo externo, para que você veja a situação com mais clareza e equilíbrio. Eu te convido aí a fazer o 21 dias de Arcanjo Miguel, tá bom? Procura aí no YouTube, oração de 21 dias de Arcanjo Miguel. Vai ajudar? Vai, muito. Optcha, queridos. Um beijo, até a próxima. Leituras particulares, chame através do WhatsApp. Beijos, Optcha Oriô.